Olá, pessoal, tudo certo com vocês? Ontem, o presidente Lula, o mesmo que foi condenado e depois teve suas penas anuladas, deu uma entrevista em que, ao que tudo indica, dispensou o teleprompter e acabou revelando com todas as letras o plano do governo de avançar na regulação das redes sociais. E para deixar tudo ainda mais preocupante, ele mencionou que quer a ajuda da China nesse processo. Sim, o mesmo país onde reina uma ditadura, a mídia é completamente controlada pelo Estado e redes sociais populares no resto do mundo são simplesmente bloqueadas. No vídeo de hoje, vamos analisar algumas declarações absurdas feitas por militantes da grande mídia, em especial da Globo. Antes de mostrar o Merval Pereira criticando duramente o Lula, quero destacar um trecho da fala do presidente e, na sequência, um comentário inacreditável feito por André Trigueiro. Prestem atenção. Ele começa dizendo que o Congresso travou o debate sobre regulação das redes, ou como chamamos, censura, porque isso afetaria um modelo de atuação política com o qual ele discorda. Mas logo em seguida, tenta amenizar o discurso usando o caso da menina que inalou desodorante como justificativa para a necessidade da regulação. A cereja do bolo? Trigueiro ainda afirma que não vê problema algum em o Brasil discutir esse tema com a China, como se isso fosse algo natural. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a gente já pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas de qualquer forma, já saiu, então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. As peças não estão encaixando Encaixam, aonde? para mim também. A regulação não deve ser só para o TikTok. Claro. E a regulação não deve ser motivada apenas porque a direita está usando este aplicativo em particular com, eu diria, muita liberdade, causando problemas à democracia. Está tudo errado. E trazer um representante de lá, como já foi muito bem exposto, não faz o menor sentido. Esse Congresso interditou esse debate. Eu acho que coloca errado a questão, se me permite. Não é que o Congresso não prioriza. Interditou esse debate. Esse debate está proibido no Congresso. Porque ele ameaça uma forma de fazer política que é abominável. E quando você põe na conta do Congresso o desafio do aerossol que matou, e não foi a única menina, não, aquela do desodorante, outros óbitos ocorreram. 2 anos atrás ocorreu outro, pelo mesmo desafio. Esses assuntos nem sempre ganham manchete. É um caso de saúde pública não ter regulação das redes sociais. É um caso de polícia não ter regulação nas redes sociais. Isso está abalando psíquica e emocionalmente multidões. E isso está na conta do Congresso brasileiro, é a minha opinião. E concordo com a Sadi. Eu acho que a sinalização do Executivo deveria ser melhor, eu diria, fundamentada, bem, eu diria, calibrada, para se colocar com toda a clareza. Qual é a posição do atual governo em relação à regulação das redes? E se for para conversar isso na China, tudo bem. Em que termos? Em que termos, por que lá, com quem? E qual é a expectativa que a gente deve ter no Brasil da colaboração da China para fazer essa regulação? Então, com toda franqueza, eu acho que a gente está muito mal representado em relação ao Poder Executivo e Legislativo e sobrou para quem? Para o Supremo, de novo. Mas o Supremo fica pegando a rebarba na ausência de políticas públicas assertivas e, quando provocado,
tem que se manifestar. Agora vamos assistir ao comentário do Merval Pereira, que, pelo menos nesse caso, mostrou ainda ter algum compromisso com o jornalismo e criticou duramente a atitude de Lula ao buscar apoio de um regime autoritário para tratar da regulação das redes sociais. Ele praticamente dá uma lição aos demais comentaristas militantes, explicando que o tema é polêmico justamente porque, em uma democracia, é essencial conviver com a liberdade de expressão, algo que simplesmente não existe na China. Lá, as plataformas são bloqueadas e toda a informação é rigidamente controlada pelo governo. Ou seja, buscar inspiração nesse modelo só reforça os temores de quem vê nessa regulação uma ameaça direta à liberdade. Dessa questão cerimonial, se era hora de falar, se não era hora de falar, da primeira-dama, tem uma questão fundamental. O presidente Lula anunciou orgulhoso que o camarada Xi Jinping ficou de mandar uma pessoa da sua inteira confiança para vir ao Brasil discutir a questão do TikTok. Ora, é o seguinte, uma pessoa de inteira confiança de um ditador não precisa nem vir. É só dizer o que ele faz lá que a gente faz aqui. Só que aqui é uma democracia, lá é uma ditadura. Eles até ficam irritados quando chamam de ditadura o regime chinês. Eu até hoje escrevi na coluna. É a mesma coisa do regime militar. Era uma democracia, todos os poderes funcionavam. Só que funcionavam sob o tacão dos militares. Lá é sob o tacão do comitê político e tal. Então, só o fato do Lula achar que uma ditadura pode nos orientar para tratar de um assunto tão grave quanto esse, ele é só grave porque as democracias têm que conviver com a liberdade de expressão. Porque na China eu acho que não é grave. O próprio Xi Jinping disse para o Lula, olha, peraí, aqui a gente baniu a Meta, não temos Meta, não tem Instagram, não tem Facebook, é fácil, é só entrar. Mas não é fácil, porque nas democracias tem que conviver, tem que aceitar, tem que ter regulação. Então ele podia perguntar para a França, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, tem um monte de países democráticos que estão tentando controlar isso. Por que vai chamar a China? Não consigo entender. Outro comentário lamentável veio do militante Otávio Guedes. O que chamou a atenção foi que, em vez de se preocupar com o fato de Lula ter recorrido a um regime ditatorial como o da China para discutir regulação das redes sociais no Brasil, o que realmente incomodou Guedes foi outra coisa. Ele ficou irritado porque Lula acabou entregando de bandeja um argumento fortíssimo para a oposição. A ideia de que usar a China como referência só reforça os riscos de cerceamento da liberdade de expressão, já que lá a população vive sob censura total e não pode se manifestar livremente. Ou seja, para Otávio, o problema não foi o conteúdo da fala do presidente, mas o desgaste político que ela pode causar ao governo. O Lula consertando a história piora. Piora pelo seguinte, porque tem um personagem, também não tem institucionalidade nenhuma, faltou institucionalidade total. Porque como é que você vai pedir? Ele não pede ao presidente da China, ele pede ao companheiro Xi Jinping. Então você já tem ali algo pessoal que já não está institucional entre dois países. Não são os dois estados, uma comissão de alto nível discutindo o digital. É o companheiro Xi Jinping para mandar uma pessoa de confiança dele para discutir a questão digital, especialmente do TikTok, que não faz o menor sentido e é um prato cheio para a oposição dizer o que ela sempre diz para impedir a regulamentação das redes sociais, de que o Lula quer repetir o modelo chinês e censurar a liberdade de expressão. É um prato cheio, acabou, deu de bandeja para a oposição, quando, na verdade, os problemas brasileiros têm que ser resolvidos pelo Brasil e não por uma pessoa de confiança, nem de Trump, nem de Xi Jinping, de ninguém. O Congresso brasileiro, que é omisso e cada parlamentar tem nas suas mãos o sangue daquela menina que se matou por conta de um desafio de rede social, que eu nem lembro se foi o TikTok. Desodorante, foi um desafio, eu também não lembro qual foi a rede social. Um desodorante. Então, assim,
É o E o próprio Congresso Xi Jinping, né, Otávio? Ele disse assim, tipo, resolve, no sentido de que, por que vocês estão me falando isso? Resolvem vocês, né? Até eles mandou a bola, devolveu a bola, né? Pois é. Então, assim, e há o que se regulamentar, há muita coisa que o Brasil precisa regulamentar com a entrada dessas empresas chinesas. Muitas empresas chinesas vão trabalhar aqui no Brasil com mão de obra de aplicativo, entregadores, etc, etc. Num mercado que não está regulamentado. O que vai valer? Então, assim, também não adianta mandar uma pessoa de confiança do companheiro Xi Jinping para resolver nossos problemas. É melhor você chamar o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, que estavam na China, e chamar a responsabilidade. Olha, vocês... O Mota não, o Elmar Nascimento, o Mota está em Nova York. O Elmar Nascimento e o Alcolumbre, e dizer, olha, precisa resolver. Não é cercear a liberdade de expressão, é você prevenir e poder punir os crimes que são cometidos diariamente pelas redes sociais que lucram com esses crimes. Só isso. Para encerrar, quero destacar o comentário do militante Pablo Hortelado, que ao lado do Merval parece ser um dos poucos dentro da emissora que realmente entendeu a gravidade do que está por vir. Dá para notar o tom de apreensão com que ele fala sobre a ideia absurda do descondenado tentar importar para o Brasil o modelo de censura adotado por uma ditadura como a China. Ele sabe, ou pelo menos parece ter percebido, que mais cedo ou mais tarde, em regimes autoritários, a censura atinge todos, inclusive aqueles que hoje se acham protegidos por estarem alinhados com o poder. No fundo, Hortelado talvez tenha sentido o alerta. O silêncio imposto pela censura não escolhe lado, nem mesmo o dos militantes que hoje se escondem atrás do título de jornalista. Queria fazer uma consideração sobre, deixando de lado a questão da participação da Janja, se ela foi adequada ou se ela foi inadequada. A gente tem uma outra questão que me pareceu bastante preocupante, que diz respeito à própria fala do Lula esclarecendo a situação. Ele disse que entrou em contato com o presidente chinês e pediu para o presidente chinês enviar um enviado da sua responsabilidade para discutir a questão do TikTok no Brasil e da regulação do TikTok no Brasil. E essa fala é muito equivocada, nos dois sentidos que ela pode ter. Porque das duas, ou no primeiro caso, o presidente Lula está solicitando ao presidente chinês usar dos poderes extraordinários que ele tem sobre a ByteDance, que é a empresa que dirige, né, que a empresa dona do TikTok, e está pedindo para ela fazer algum tipo de autorregulação que satisfaça as necessidades do Brasil. Então a gente teria um governo brasileiro solicitando a uma ditadura estrangeira para ela atuar sobre uma empresa nacional daquele país, para ela implementar um tipo de autorregulação para resolver um problema brasileiro, me parece completamente inadequado. Isso não faz o menor sentido. O governo chinês certamente tem os mecanismos para isso, ele tem o Golden Share da ByteDance, mais ou menos tem 1% das ações da ByteDance, e fora isso as leis chinesas permitem vários tipos de ingerência sobre a empresa. O governo brasileiro quer resolver o problema brasileiro por meio da solicitação de um favor a uma nação estrangeira, sobretudo uma ditadura estrangeira. É isso que o presidente Lula estava falando. Isso seria a primeira possibilidade. A segunda possibilidade me parece ainda pior, que é solicitar que o governo chinês mande um enviado brasileiro para defender o modelo de regulação chinesa, que é um modelo muito complicado. A China tem um órgão regulador, que é a Autoridade do Ciberespaço Chinês. Esse órgão regulador, ele tem dupla, ele é um órgão regulador econômico, mais ou menos técnico, burocrático, mas ele também deve filiação às estruturas políticas do governo chinês. Então, ele, ao mesmo tempo, exerce regulação econômica e exerce censura. Nós vamos pedir que esse órgão regulador instrua ou mande modelos ou apresente formas do Brasil regular as mídias sociais no país.
De fato, a China tem sido um dos países pioneiros na regulação das mídias sociais para a infância, estabelecendo controle de horário, por exemplo, a limitação de tempo no uso de mídia social e outros dispositivos. Mas isso porque ele é um país, é uma ditadura e tem poderes extraordinários sobre isso. Nós vamos fazer isso do jeito chinês? O Lula está sugerindo que o modelo chinês deva ser considerado na discussão de regulação de mídias sociais no Brasil. Então, eu acho que as duas possibilidades, uma, o governo brasileiro sugerir um governo estrangeiro que intervenha e faça algum tipo de autorregulação da empresa para atender uma necessidade do Brasil, me parece super inadequada, e me parece ainda pior o segundo caso, no qual a gente está buscando inspiração no modelo de regulação chinesa, que é basicamente um modelo ditatorial. Para quem ficou até aqui, meu muito obrigado pela confiança. Sinceramente, é revoltante ouvir declarações como a do André Trigueiro, afirmando que o Congresso interditou o debate sobre a regulação das redes sociais. Ora, o Congresso está lá justamente para representar a vontade do povo. E se esse tema não avançou, é porque a maioria dos brasileiros não quer censura disfarçada. Ficou evidente que a primeira tentativa da imprensa de empurrar essa pauta não colou. Agora, numa nova estratégia, eles tentam suavizar o discurso, trazendo o caso trágico da menina que inalou desodorante, como se isso justificasse regular o que as pessoas publicam nas redes. Mas todos nós sabemos o que está por trás disso. Eles simplesmente não conseguem debater com a direita na internet. Faltam argumentos, sobra militância. Para provar isso, basta lembrar o fiasco da tentativa de enfrentar o Nicolas. Escalaram um batalhão de petistas para responder ao garoto e mesmo assim não chegaram nem perto do alcance dele. E aí, pessoal, o que vocês acham? Será que desta vez a esquerda vai conseguir empurrar essa tal regulação com a ajuda do STF e o apoio da velha imprensa? Comentem aqui embaixo. Vou tentar responder o máximo de comentários possível.